com a participação dos bons espíritos e a permissão de Deus, considerar iniciada a nossa reunião, passando a palavra para o Washington Rodrigues, que fará a metade da palestra e a Valéria a outra metade. Aliás, não propriamente a metade, porque eles não vão falar sobre a mesma coisa, né? Ele vai fazer a dele, ela vai fazer a dela. Uma boa noite a todos. Que possamos mais uma noite refletirmos sobre a doutrina espírita, aproveitando o conteúdo dessas obras básicas, e que hoje iremos estudar 3 dessas 5 obras básicas. E vamos estudar o Céu e o Inferno, dando continuidade ao nosso estudo. Vamos estudar, dar uma passada na Gênese e no Livro dos Espíritos. Por quê? Se completa a informação, ela vai se formando e dando uma consistência para o nosso entendimento, para podermos realmente, ao desenvolvermos, aprofundarmos o nosso estudo, termos o entendimento e sabermos a coerência da doutrina espírita, das obras básicas. Como um entendimento, uma informação aqui dada pelos espíritos, por meio de uma pergunta solicitada por Kardec, como vamos ver repercutir na Gênese, no Céu e Inferno, que foram formatados em períodos diferentes, e vimos a coerência. E isso é interessante porque essa coerência, ela vem para os dias de hoje e continua ainda intacta na sua informação. Mas o que desenvolveu foi a nossa capacidade de entendê-la melhor, de termos mecanismos e dispositivos melhores para entendê-la. Nós evoluímos, desenvolvemos sim, também as coisas desenvolveram também para facilitar-nos o entendimento. O nosso tema de hoje está no capítulo 7 do Céu e Inferno, que fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E esse capítulo tem 3 itens, e nós vamos começar a abordar hoje o primeiro item, aqui do Céu e Inferno, que fala sobre a carne é fraca. E, consecutivamente, mais à frente, iremos saber entender por que as penas futuras segundo o Espiritismo. Parece a carne é fraca desconecta. O que isso tem a ver com as penas futuras? Né? Tem muito a ver, porque faz parte desse esclarecimento para darmos um prosseguimento à frente. Normalmente nós ouvimos falar, ou se já não falamos, como assim, damos uma desculpa, a carne é fraca, por alguma coisa, carne fraca, eu tive que comer aquele pedaço, aquele pudim, a carne é fraca, eu tive que fazer tal coisa, a carne é fraca, eu tive que ingerir tal alimento, né? Nós utilizamos a carne é fraca como uma forma de desculpa, mas essa forma de desculpa, ela não é verdadeira, ela não é real. E ela não é real pelo conhecimento que nós temos e pela razão das coisas de ser. E para entendermos melhor isso, nós vamos, antes de dar continuidade no Céu e Inferno, vamos na Gênese falar sobre a união do princípio espiritual à matéria. Porque é interessante isso, porque é como se nós colocássemos uma brusa, um agasalho, e esse agasalho, essa blusa, nos causasse cólera, ou nos causasse fome. É como achássemos nós, espírito, pelo corpo, o corpo nos causa a cólera, a raiva, a ira, a fome, a inveja. Então esse sentido, esse entendimento vem esclarecer, porque é falso esse entendimento de que a carne é fraca. E por isso nós deixamos nos levar pelas vicissitudes da vida e por várias situações. União do princípio espiritual e da matéria. Desde que a matéria seria objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ela pudesse agir sobre ela. Por isso é que ele veio habitar a matéria, ele o espírito, como o lenhador habita a floresta. Desde que a matéria deve ser, ao mesmo tempo, a finalidade e o instrumento do trabalho, Deus, em vez de ligar o espírito à pedra rígida, criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade, a vontade do espírito, e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. É à medida que este adquire novas aptidões, reveste o invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, tal como se dá a um trabalhador instrumentos menos grosseiros, à medida que ele seja capaz de fazer um trabalho mais delicado. Nós observamos aqui o quê? O corpo
é o nosso invólucro e um instrumento para aperfeiçoamento. De quem? Do espírito. Porque nós entendemos que o nosso espírito ele não é criado porque existe um corpo, então tem que se criar um espírito. Nós observamos que não é o corpo, o organismo físico, que dita a vontade para o espírito. Não é o corpo que delimita e dá o livre-arbítrio ao espírito. É o contrário. É o espírito que se utiliza do invólucro para poder interagir na vida. Está encarnado, está agindo, está laboreando, e também como instrumento para desenvolver habilidades. Assim como o violão, não é o violão que toca belíssimos sons, mas sim é o que? Um músico que, através da sua habilidade, utiliza um objeto, um violão, e toca a música. Por que ele toca? Porque o espírito tem essa habilidade, tem essa sensibilidade, e utiliza o que? Do seu invólucro, da sua habilidade, do seu corpo, para poder emitir o som, criar a música, elevar a música. Então, observamos a ordem inversa das coisas, o entendimento que devemos ter. E o organismo, qual a influência do organismo nisso? Vamos aqui agora no livro dos Espíritos, vamos ver aqui a influência do organismo, na questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao seu desenvolvimento e o grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Continuando aqui, pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades lhe impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, observamos com isto que, à medida que o espírito vai se elevando, vai se desenvolvendo nas suas capacidades, seja intelectuais e morais, consecutivamente, os corpos ao qual irá utilizar será mais sensível, será menos grosseiro, estará mais preparado, mais capacitado a enfrentar as situações, estará mais fortificado para os embates da vida. Por quê? Ao desenvolver moralmente, automaticamente o corpo irá corresponder. Por quê? Pelas situações que precisa passar, que precisará desenvolver. Mas quando estamos em um estado ainda grosseiro, com instintos e sensibilidade e vontade e desejos grosseiros, consecutivamente os corpos estarão também grosseiros e estarão passíveis a passar por situações mais grosseiras, mais sensíveis e suscetíveis a influenciar a alma, pela razão que, pelo apego, pelas necessidades ainda materiais que ainda existe. Então, à medida que evoluímos no processo espiritual, automaticamente os corpos que iremos habitar para o nosso desenvolvimento também serão mais sensíveis, serão mais aprimorados. E isso é interessante porque vimos o processo da evolução. Assim como nós, enquanto espírito, evoluímos, os corpos que iremos também habitar, seja num planeta, qual planeta que for, estará também sensível, estará também evoluindo para nos receber, mais sensíveis para nos receber, mais leve. E isso é interessante observarmos que as doenças, as dores, os sofrimentos, as chagas que têm os corpos, não são dos corpos, mas sim daqueles, o espírito que habita aquele corpo, que por sua vez repercute as suas ações, as suas vontades e desejos no corpo. E isso vai causar as chagas. Continuando aqui mais uma questão. A 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constitui o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. O espírito, ao se encarnar,
traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paula, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paula. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de racional? Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Observamos, então, o quão importante que é esse entendimento, que não é o corpo que temos que vai fazer com que passemos ou sintamos, ou o nosso temperamento será todo ele tolhido, moldado pelo nosso corpo. É o contrário, é a alma. É a alma que vai fazer repercutir. Isso é interessante porque não é por um corpo ser anatomicamente próprio para ser um velocista que ele irá correr sempre e bem e irá vencer. Há ali dentro o espírito que irá dar vontade, irá dar força, o ânimo, a razão de desejo de querer realizar aquela atividade, aquele esporte que irá desenvolver, e sim, aí poderíamos dizer que será um vencedor, porque vemos no esporte pessoas, atletas, que às vezes não têm o corpo, o biotipo próprio daquele tipo de modalidade esportiva, mas ele tem um desenvolvimento muito bom, espetacular, contrariando a sua anatomia. Mas por quê? O espírito que anima aquele corpo tem em si o quê? A capacidade, a vontade, o desejo, a percepção de quê? De praticar o esporte, de correr, de se esforçar, de superar limites. Então vemos como isso é interessante, esse entendimento, e ao mesmo tempo nós começamos a entender que não é a carne que é fraca, mas é o espírito que é fraco. Então vemos aí passando para o espírito tomar para si a posição de que ele tem um livre-arbítrio, é ele que é o senhor das ações que repercutem em si e no corpo, no seu livre-arbítrio e no seu mérito das coisas. Porque aí observamos também aqueles que nascem em um corpo com determinada deficiência física, e mesmo para a deficiência física supera limites, consegue conquistar degraus, lugares que às vezes aquele que a princípio tem um corpo sã e sadio, não consegue. Como entender essas coisas? Observamos que não está no corpo a situação, não está no corpo o quê? As paixões, a vicissitude, o desânimo, a maledicência, a preguiça, todos esses fatores que temos e que sentimos e desenvolvemos e que superamos. Então observamos que é o espírito que dá o ânimo, que dá a atividade. Mas em alguns momentos não é só o temperamento dotado pelo espírito. Às vezes acontece que, por uma situação mórbida, por uma doença, por uma herança genética hereditária, pode um corpo vir a ter um tipo de doença, uma patologia, e isso repercutir no temperamento do espírito, no temperamento daquele espírito. Mas vai repercutir no temperamento, mas intrinsecamente não na moral daquele espírito. Aquilo é dele. Aquele entendimento, aquela compreensão é dele. O seu temperamento
por estar passando por aquela situação dolorosa, por essa repercussão no seu corpo, pode, por um momento, ou por um clima, um calor violento, um frio, aquilo ali pode mexer com o seu temperamento e ali tomar decisões, atitudes, mas que sempre o quê? A sua moral, o seu entendimento é que vai ditar, porque é o que está intrínseco nele, que está conosco em todos os momentos. Então observamos como nós temos essa capacidade de sobressair, mesmo às vezes estando com um invólucro, um corpo que não corresponde, não pode responder em sua totalidade ao que queremos fazer, mas a nossa vontade, o nosso ímpeto pode fazer o diferencial para que possamos alcançar isso. Então a ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções morais. Isso nós observamos muito, né? Quando vemos aí comoções morais violentas, quando repercute aí, como isso vai e deságua no organismo físico. E mesmo depois de vários momentos, aquilo ainda continua presente no físico. E isso nós observamos hoje em dia, pelo avanço da ciência, da ciência e da medicina, que está começando a ser olhado isso. Ou seja, não está só tratando a doença, já passou a tratar o paciente, e já não está tratando só o paciente, então o comportamento desse paciente, dessa pessoa, o comportamento dele na questão de nutrição, na sua preparação física. Mas além disso, tem que ir mais além do comportamento, lá na questão do moral, do entendimento que ele tem daquilo que ele precisa, do que ele necessita e do que ele não precisa, ele não necessita. Que às vezes podemos burilar, treinar um tipo de comportamento, uma forma de nos comportarmos diante de uma situação. Eu preciso me alimentar, mas eu tenho essa medida, eu tenho essa regra aqui, eu tenho essa lista aqui, eu vou me alimentar só com essa medida. É um comportamento que eu vou criar. E vou treinar para ter esse comportamento. Mas internamente continue da vontade. A gula por aquele alimento, além daquela medida que está ali, continua, mas pelo policiamento, por vários fatores, continua ainda. Mas quando internamente se conscientiza, não, isso não preciso dessa quantidade toda de caloria, eu preciso dessa caloria específica aqui, não preciso, e começa a se conscientizar, não é mais o comportamento que está ali ditando, mas é internamente o espírito já conseguiu alcançar essa visão, essa forma de ver. Nós fazemos essa analogia com a questão alimentar, mas tem outros fatores, como os desejos que temos, que às vezes são desejos que temos, mas que não têm um sentido positivo, um sentido útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas deficiências, seja ela do sentimento. Não irá suprir. Mas psicologicamente nos enganamos achando que aquilo irá suprir e utilizamos aquilo atrás daquilo que vai me suprir, vai trazer felicidade. E muitas vezes nós vemos que ao adquirir tal coisa, tal objeto, ou ter tal sentimento, passa um dia, passa outro, coisa, aquilo se esvai e criamos um outro tipo de objeto, outro tipo de desejo para... E às vezes falamos, a carne é fraca. Não, a carne é fraca. É o espírito que ainda está fraco do entendimento, do conhecimento, do que realmente ele precisa ter para que haja a sua felicidade, a sua convicção, a sua certeza, a sua estruturação, tanto psicológica quanto física, mas principalmente espiritual, do que é necessário, do que é útil, do que é harmonioso, do que realmente é um bem, é um valor que agrega, não agrega para essa vida existencial aqui, mas para uma vida existencial do espírito. O que vai estar com ele 24 horas em qualquer dimensão onde ele esteja. Mas entender isso, compreender isso, nós estamos fazendo. Ao conversarmos, a dialogarmos, estudarmos pela doutrina espírita, e vemos isso, a ligação do espírito na matéria, a utilização de um invólucro corporal, que lhe serve como uma roupagem, mas também como um instrumento. E serve como um instrumento, é para quê? É para ele desenvolver. E assim, começamos a entender que nós não vivemos para nos alimentar, comemos para sobrevivermos, não vivemos apenas para comermos, para curtirmos a vida como se a vida fosse única, e que isso tudo que nós vivemos e sentimos de prazeres fosse o melhor de tudo.
Mas à medida que evoluímos em nossa sensibilidade, nós vemos o que achávamos que antes, quando era criança, que era delicioso, era bom, mas vemos depois existem outras coisas melhores do que aquilo e que nos causam menos mal e não causam mais tanto mal quanto aquilo que achamos que era ótimo. Era tudo na nossa vida. E às vezes nós já fazemos isso com sentimento, nas nossas relações sociais, nas relações emocionais. Achamos que aquilo é tudo. E achamos que aquilo, se perder aquilo, acabou. Não existe mais vida. Nós invertemos. A carne é fraca? Não. O espírito que se coloca na posição de fraco, de não querer entender, de não ver as suas potencialidades, as suas possibilidades. Quando Jesus disse, né, vós sois deuses. Deuses porque nós estamos constantemente criando. 24 horas criando. Quando pensamos em algo, nós estamos criando, nós estamos imaginando, nós estamos plasmando esse pensamento, essas ideias. Quando pensamos em coisas boas, coisas úteis, estamos plasmando e criando, constantemente criando. E isso vai repercutir aonde? Em nosso corpo. Repercute em nosso corpo. Porque se estamos irados com raiva, repercute em nosso corpo o quê? A raiva, a angústia, isso nos causa mal. Começa a doer aqui. Quando levamos um susto, o que acontece conosco? Nosso corpo começa a suar, ou trememos, ficamos apavorados, o coração bate mais forte, rápido, acelerado. Quando estamos desanimados, tristes, o que acontece? Ficamos apáticos, nosso ombro cai, ficamos tristes, não sei o quê. Ou seja, como repercute no corpo, né? Como a gente joga coisa por corpo, por organismo. É o primeiro que sente. Sem contar o que falamos, as vibrações que emitimos, que também são sentidas, são sensibilizadas no nosso ambiente. Então observamos que somos nós, o espírito é que dita o movimento, é que tem que se fortalecer, tem que se esclarecer, tem que entender a complexidade da vida, não como algo, é impossível, isso não tem como eu fazer. Não, entender essa complexidade, entender, primeiro em dividir e separar, parte por parte, e começar a entender um pontinho aqui e ter um entendimento o máximo possível que possa falar, agora eu já sei isso, e parte para outro ponto. Mas às vezes nós, como a gula, somos golosos, queremos entender tudo. Se não entendemos tudo, isso não serve, isso não presta. Não é assim. Às vezes queremos saber quem é Deus, o que é Deus. Não, tem que ver Deus, se eu ver Deus, não sei o que, aí eu vou entender, aí sim, eu consigo compreender essa doutrina. Não é assim, é cada passo, uma medida, e cada passo nós vamos observando a paisagem, entendendo ela e caminhando, entendendo. Porque muitas vezes os nossos olhos estão ainda tolhidos por preconceitos, pelas visões e pelas imagens da nossa criação, da questão cultural da qual estamos ali habitando em uma determinada encarnação. Tudo isso agrega à nossa visão, à nossa forma de sentir, situações que muitas das vezes nós achamos que aquilo ali é tudo e aquilo ali é um universo. E aquilo não é um universo, é apenas um pedacinho do universo. Mas que cada um de nós tem que compreender isso e sim o preconceito, procurar pesquisar, entender cada vez mais dentro de nós os reais valores. Aqueles valores que quando chegar a nossa hora da partida, do passamento, nós sabemos, esse valor, poxa, está me sustentando, está me fortalecendo. Eu sei que eu vou fazer a passagem, mas isso me fortalece, me esclarece, eu não tenho medo. Mas eu tenho um entendimento de que se eu fiz algo de bom, se eu caminhei, se eu procurei cada vez mais entender a vida, não pelo olho, pelo foco das coisas, das vontades, das vicissitudes, mas através de uma perspectiva de que, se eu sou parte de um Criador que quer que todos nós desenvolva as nossas habilidades, desenvolvamos as nossas relações de sentimento, de entendimento com o próximo e com as coisas, e se eu procurei no esforço, na minha intenção, alcançar isso, não consegui muitas coisas, mas eu consegui fazer o meu máximo, automaticamente irei para um lugar não pior do que este. Irei para um lugar onde as condições continuam igual a estas, porque de acordo com o que nós pensamos e vibramos, vamos. Assim como em estudos anteriores, nós falamos sobre o céu e sobre o inferno, que não é um local, um estado, um local físico, mas sim é um estado da alma, do espírito. Nós observamos que o nosso estado
do espírito, ele repercute no corpo ao qual estamos abrigados. E com isso, nós observamos que a nossa evolução espiritual, ela requer de nós o quê? O desapego. Mas não é só o desapego material, não. É o desapego do homem velho, daquele homem preconceituoso, daquele homem que eu fiz sempre assim, eu vou fazer assim. Assim sempre deu certo. Mas não experimenta outra forma de fazer que vai dar certo e que vai trazer novas ideias para crescer e desenvolver. Porque muitas coisas estão ainda para ser descobertas. E às vezes nós ficamos esperando alguém descobrir algo para poder a gente ver acontecer. E às vezes nós não criamos. E nós temos a capacidade de criar, desenvolver. Mas pelo nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, pela nossa vida e pela ligação que nós temos com esse corpo, né? É célula por célula ligada a esse corpo. Nós achamos que nós somos o corpo, algumas vezes. Algumas vezes achamos que porque esse corpo é tão pesado, não quer esse corpo, queria estar longe do corpo que tem. Então, como varia as nossas emoções, nosso sentimento? Mas nós estamos todo dia trabalhando, agindo e às vezes esquecemos que nós somos seres espirituais em desenvolvimento. E que nossa capacidade, ela cada vez mais requer de nós o que é aprimoramento. Mas como tem aprimoramento se nós vivemos apegados às coisas, às pequenas coisas, aos detalhes, às vezes as picuinhas, as situações, e aquilo ali fica ali semana a semana pensando, aquele dia eu vou falar isso, vou falar aquilo. Isso vai causando doença. Porque fica agitado, fica nervoso, a pressão sobe, açúcar desce e começa várias coisas. E tudo isso no emocional. E vamos botar a culpa no corpo, porque o corpo é fraco? Não. É nós que devemos nos capacitar melhor, entendermos melhor a razão de ser das coisas e trabalharmos para que possamos ter cada vez mais corpos sadios. Mas não só corpos sadios, mentes sadias. Porque à medida que procuramos ter nossa mente sadia, automaticamente, como acreditamos na pluralidade das existências, novas oportunidades teremos e novos corpos iremos habitá-los. Automaticamente, o que fazemos agora para produzir uma boa organização física, um bom entendimento psicológico, um bom conhecimento espiritual e uma prática espiritual ainda encarnado no dia a dia, em nossas ações, isso vai trazer para nós o quê? Benefícios. Isso traz para nós benefícios. E isso nós observamos em todas as áreas. O Globo Repórter, semana retrasada, mostrou isso. Na reportagem, pessoas praticando determinados tipos de atividades para poder ali se harmonizar. E como isso repercutiu? Não só na questão física, mas psicológica, né? Como se trouxe benefícios. É interessante, então, observarmos que, à medida que vamos nos esclarecermos sobre os valores, o potencial espiritual que nós temos, e é o que a doutrina espírita, essas obras básicas, procuram trazer e esclarecer-nos. É nós que devemos debruçar sobre elas e estudá-las, olhar, ler, ver uma questão, pensar, refletir, trazer para a vida, trazer para a discussão em casa, no trabalho, porque às vezes um conversando com o outro pode citar outro e falar, é interessante essa perspectiva de ver essa questão. Nós somos o artifício de nós mesmos, não o corpo. Não o corpo que é o artifício e que delimita. Não, nós que existimos. E nós que desenvolvemos a nossa habilidade e competência e o corpo nos acompanha. Ele que vai nos acompanhar. E à medida que vamos nos esclarecermos nesse desenvolvimento, nós nos tornamos cada vez mais o quê? Senhores de si, cada vez mais coisas do dia a dia nos abalam de tal forma a prejudicar a nossa saúde física. Cada vez mais estamos concentrados, mais ligados a bons sentimentos, a bons pensamentos. E com isso, nós temos bons resultados com isso, porque nos traz o quê? Boas ideias. Boa relação com o próximo, boa relação com as coisas. E isso que queremos, é qualidade de vida. Que qualidade de vida não é só nós estarmos com o corpo em bom estado, correndo, caminhando, comendo frutas e tudo isso, mas a questão espiritual também tem que estar enquadrada nisso, principalmente, porque senão não adianta. Então, esse estudo nosso procura promover isso, a doutrina espírita procura promover isso, que possamos estudar, refletir e trazer esse ensinamento, essas reflexões para o nosso dia a dia, pôr em prática. E cada um na sua medida de conhecimento, de entendimento, na sua dosagem das relações do dia a dia, mas colocar sempre em prática. Cada dia uma atividade em prática. E isso nós vamos caminhando e vamos cada vez mais agregando o quê? Valor
à nossa vida. E agregar valor à nossa vida é um dos fatores importantíssimos para nós, porque quando desencarnarmos, não iremos levar nada, mas nós iremos conosco, né, 24 horas, intensamente ali, pensando, refletindo, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Eu aproveitei isso bem? Eu entendi aquela situação? Quando passei por aquela dor, aquele sofrimento, ou aquela cirurgia, o que eu aprendi com aquilo? Além da dor que senti. O que eu entendi com aquilo ali? São essas situações que nós devemos estar despertos para entender. Que todo dia nós somos chamados a alguma coisa nos toca. Mas às vezes nós estamos com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, e não percebemos. Não está ali avisando, está ali nos tocando. E isso pode servir de um instrumento, de uma oportunidade, de uma experiência, para lá na frente nós utilizarmos em nosso benefício, em nossa harmonia, em nosso fortalecimento. Porque nós estamos aqui hoje procurando o quê? Entender e estudar. Nós temos as nossas formações profissionais, nós temos nossa família, mas além disso tudo nós queremos algo mais, que nos dê uma razão de viver, uma felicidade, e que possamos com isso também manter a felicidade, a razão, a interação com os outros e com as coisas. Que nosso estudo possa cada vez mais continuar firme e forte e que possamos, em casa, refletir, pegar uma questão por semana, dar uma lida, refletir e dialogar, conversar. Que, às vezes, de uma conversa, sai um ponto, uma perspectiva diferente desses ensinamentos. Uma boa noite a todos e que possamos dar continuidade ao nosso estudo, no nosso dia a dia. Quero lembrá-los que nesse estudo que está aí a respeito do corpo, a gente tem um vídeo aí na internet que mostra uma menina, uma moça americana, que não tem os dois braços e é piloto de avião. Ela escreve, ela faz maquiagem, e ela diz que a única dificuldade que ela vê na vida é o noivo dela não poder pedir a mão dela ao pai, aos pais dela, porque ela não tem os dois braços e é piloto de avião. É a única piloto no mundo que não tem os dois braços, claro. Mas vejam que, apesar de tudo, o corpo não define o espírito, não. O espírito é que define o que vai fazer com o corpo. Quantas pessoas têm tudo e lamentam. Eu, às vezes, chamo a atenção, as pessoas estão deprimidas. Mas por quê? Você ficou cego? Não, Deus me livre. Bom, então ótimo, olha só. Você parou de falar, perdeu a voz? Não. Perdeu a audição? Não. Perdeu o paladar? Não. Perdeu o tato? Também não. Perdeu o dom da locomoção? Não anda mais? Não. Então por que você está deprimido? O que você está querendo? Hã? Está querendo que agora Deus desça para servir de abrir o tapete para você ir passando? As dificuldades são parte da vida. E como ele disse, vence aquele que se enxerga, se descobre e age de acordo com como deve agir. Não é? Mas essa é um vídeo interessante que tem na televisão a respeito dessa moça. Ela é formada, ela é pós-graduada, enfim, ela dá um show de vida, de ação. E, no entanto, não tem os dois braços. Olha lá, hein? Bom, com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Isso aí é mais um exemplo para a gente observar o quanto realmente a gente reclama, às vezes, realmente de barriga cheia, né? E essa semana, o Washington falando, realmente, né, a doutrina espírita, ela surgiu para nós, na humanidade, com um grande objetivo de nos esclarecer, né? Quem, afinal, somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? E essa semana, no dia 3 de outubro, na quarta-feira, a gente comemorou a data de nascimento de Allan Kardec, né, que foi o codificador da doutrina espírita. É um grande homem com uma grande missão que foi a de codificar a doutrina espírita, de organizar todos esses pensamentos, todo esse ensinamento que a espiritualidade superior tinha e que na hora certa veio oferecer para nós, homens, para nós num todo, como a humanidade, exatamente para nos esclarecer, né? Porque é fácil para nós, é cômodo a gente colocar a culpa no corpo, né? Eu sou assim porque é da minha natureza, é aquela historinha do escorpião, né? Escorpião, isso é da minha natureza. E nós não podemos nos acomodar nessa situação. É da minha natureza, eu sou assim porque o corpo... Não. O corpo, ele é um mero instrumento do espírito,
Quem tem que evoluir, quem tem que se desenvolver intelectualmente e moralmente é o espírito. O corpo é um instrumento. A gente viu com o exemplo aqui que o Zé deu, né? É um piloto que está ali e o corpo não a limitou no seu desenvolvimento, da sua inteligência, da sua capacidade de trabalhar. E nós também devemos prestar atenção nisso. Então, seguindo aí o que o Washington falou, dentro do segundo capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz aqui, meu reino não é deste mundo. Aí a gente vem aqui, vamos estudar um trechinho aqui que fala sobre o ponto de vista. E aí a gente consegue compreender e abarcar um pouquinho a importância desse conhecimento que a doutrina espírita proporciona a todos nós. Mudar realmente o nosso ponto de vista. Entender que nós estamos aqui, que a vida ela não se limita a uma só existência. Essa aqui é uma oportunidade breve e muito importante para nós que estamos aqui na matéria, né? Que estamos trabalhando pelo nosso desenvolvimento como espíritos, desenvolvendo a nossa inteligência e nos esforçando para desenvolver o mais importante, que é a nossa moral. Porque quando a gente desencarnar, todos os nossos bens, todas as nossas conquistas materiais, elas vão ficar aqui mesmo. Agora, o que a gente vai levar para o plano espiritual, o que vai nos acompanhar, o que vai estar gravado na nossa consciência, isso é nosso. Isso é intransferível. Isso vai ficar com a gente sempre. Porque o espírito é indestrutível, né? A matéria não, ela é perecível. A gente fica por um tempo aqui e quando não temos mais necessidade ou o corpo não permite, a gente retorna ao plano espiritual. Então as nossas conquistas morais, essas são importantíssimas, as mais importantes. E aí a gente vem aqui para o Evangelho, vamos lá, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais do que a porta. Deixa eu ver aqui. Porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então a gente vai realmente compreender que nós hoje estamos numa situação espiritual que nós devemos estar habitando um planeta como o nosso, de provas e expiações, onde o mal prevalece, porque o mal ainda prevalece dentro de cada um de nós. Nós ainda somos mais orgulhosos, mais vaidosos, mais egoístas do que mais caridosos. Né? Nós estamos nessa situação. Nós observamos, basta com que a gente olhe, faça um exame de consciência, observe. Né? E isso muitas vezes nos traz realmente um sentimento ruim, culpa, cobrança, mas nós devemos sim nos observar, termos amor e caridade com a gente. Entender que nós somos aprendizes, que nós erramos sim, que nós ainda somos mais egoístas do que caridosos, nós ainda pensamos mais no nosso bem do que no bem do próximo. É a nossa condição ainda inferior, mas ela não vai ser sempre assim. E vai depender de quem? De alguma coisa externa? De alguém? Não. Depende unicamente de nós mesmos. E esse aprendizado é fundamental.
A compreensão que a doutrina espírita nos proporciona é entender que nós vamos passar pelas dificuldades, mas que nós podemos encarar essas dificuldades, essas dores, essas angústias que são próprias da nossa inferioridade ainda, sabendo que elas são necessárias e que, de acordo com a força, com a coragem que a gente tenha de passar por essas tribulações, a gente vai sair sim vitorioso, mas não sair vitorioso baseado no próximo, não, mas vitorioso em primeiro lugar com a gente mesmo, em relação às nossas dificuldades, né? E a gente entende, a gente vê que é passageiro isso, não é a nossa situação eterna. Não existem penas eternas, não. A nossa situação futura, ela depende única e exclusivamente do agora, do que nós estamos fazendo, de como nós estamos olhando para essas dificuldades, né? Dar menos importância, né, às picuinhas, às indiferenças, né? A gente ainda é muito tocado, a gente ainda se melindra muito com uma crítica, quando a gente erra, né? A gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta de se apontar, né? A gente não gosta de ver ainda esse nosso lado das sombras, né? Mas é preciso que a gente faça isso com amor, com caridade e exatamente olhando para isso de uma maneira mais ampla. Porque realmente, se a gente for no nosso dia a dia, se aborrecer com tudo que a gente vive, com as circunstâncias que nos cercam, nós vamos viver constantemente nesse estado de nervoso, nesse estado de agitação, nessa conturbação, né? Nessa cólera desenfreada, nessa irritação que não tem controle. Então, quando a gente minimiza essas coisas na nossa vida, a gente realmente se volta para algo maior, essas coisas do dia a dia a gente passa a dar menos importância, a valorizar realmente as grandes coisas, a valorizar a caridade. Então a gente olha para as tribulações da vida de uma forma diferente, né? E isso é a grande proposta da doutrina espírita. É essa mudança de olhar, é essa mudança de ponto de vista, como a gente está vendo aqui. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. E a gente observa muito isso, né? Hoje nós estamos falando aí de eleição, até dentro da política, né? Muitas pessoas votam ainda com aquele pensamento, não, eu vou votar porque eu vou ter algum interesse meu atendido. Se a pessoa for eleita, né, a gente ainda pensa no que aquilo vai trazer de benefício para nós,
não no que vai ser melhor para todos, né? E as pessoas fazem de tudo, coisas até que Deus duvida, para conseguir às vezes um cargo dentro da política, porque vai ganhar bem, não está ali às vezes nem um pouco interessado em ajudar o próximo, a exercer o seu cargo, porque, né, o político ele é eleito para quê? Para nos representar e para fazer alguma coisa pela comunidade, pela cidade. Mas o que ainda norteia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? O egoísmo, né? Vou entrar para a política, vou beneficiar um, vou beneficiar o outro, vou deixar bem a minha família e os outros, né, azar de quem não entrou, não ganhou. Então a gente ainda tem esse pensamento. Não é a maneira que deveria ser, mas ainda é, porque, né, os políticos também são como nós, seres humanos que ainda têm os seus interesses pessoais em primeiro plano, em detrimento dos nossos irmãos, em detrimento do próximo, mas que voltam toda a sua vida para o agora, para o presente. Vamos aproveitar essa existência, vamos corromper, vamos desviar dinheiro da merenda, vamos desviar dinheiro da educação, porque eu só tenho uma vida, então eu quero aproveitar essa vida, né? É o pensamento que norteia a maioria da humanidade, é a unicidade da existência. Eu só tenho uma, então eu quero passar pela minha única existência aqui da melhor maneira possível. Nem que para isso eu pise, eu corrompa, eu seja indiferente à dor do meu próximo, azar o dele, né? E sorte a minha. Então a gente vê que como essa ideia de que nós estamos aqui uma única vez, que nós estamos habitando esse planeta uma única vez, ela nos limita. E ela estimula a impunidade. Porque quando nós começamos a ter consciência de que tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, elas vão repercutir, elas vão ter uma reação, a gente começa a agir diferente. É impossível a gente continuar agindo da mesma maneira. Nem que num primeiro momento a gente tenha medo, a gente tema, não, se eu fizer eu sei realmente que eu vou ser punido, eu sei que a minha ação, ela vai ter uma reação, ela vai desencadear, né? Os nossos pensamentos, as nossas intenções têm força, né? E o universo, a vida, ela vai responder de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o que nós estamos emitindo. Vai voltar para nós na mesma vibração, na mesma sintonia. E aos poucos, quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai alcançando aí degraus nessa escalada espiritual, nós vamos nos conscientizando, nós não vamos agir mais com temor, mas nós já vamos agir com consciência. Porque sempre que a gente age, que a gente pensa mal, que a gente vibra mal, né, para o mundo, para as pessoas, o primeiro prejudicado com esse pensamento somos nós. Nós às vezes achamos que estamos atingindo alguém, que estamos vibrando negativamente para aquela pessoa, só que nós que estamos emitindo esses pensamentos, esses sentimentos, somos os primeiros a sermos prejudicados. E isso, como disse o Washington, vai repercutir no nosso corpo físico. Nós estamos intimamente ligados através do nosso perispírito, né? O espírito ligado ao corpo, com a ligação do perispírito, intimamente relacionados com a matéria. Mas nós devemos sim, nós já temos essa possibilidade com a doutrina espírita, com esses esclarecimentos, de abrir as nossas consciências. Não é o corpo que é o culpado, não. É o espírito que ainda precisa, né? O espírito não é a carne que é fraca, mas é o espírito. Ainda somos nós inferiores que ainda nos deixamos levar pelas circunstâncias, pela nossa maneira, às vezes, equivocada de agir. Então, a vida futura, esse entendimento que a vida continua, que nós vamos reencarnar, que o processo, ele não para nunca, que a morte, na verdade, não existe, como a gente entende, como sendo uma destruição total. O que é destruído, na verdade, não é nem destruído, porque na natureza nada é destruído, tudo é transformado. Então, o nosso corpo, que é a habitação do espírito hoje, vai voltar.
vai voltar ao pó, né? Retorna ao pó. Essa matéria que constitui nosso corpo vai voltar para a natureza, vai ser reaproveitada no laboratório da natureza, e nós, espíritos indestrutíveis, vamos continuar evoluindo, vamos reencarnar. Isso aí faz toda a diferença, né? Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Então há uma pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhes novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. É o esclarecimento que a doutrina espírita veio nos dar. Faz com que a gente reflita, saia daquele ponto, daquele foco e amplie a nossa visão de que nós estamos num corpo, nós precisamos melhorar, evoluir como espíritos. Então faz com que realmente a nossa visão ela se alarga. As vicissitudes da vida presente, as dores, a gente passa realmente a compreender que elas são circunstâncias que a vida vai nos oferecer, provas e expiações que nós escolhemos, mas sempre com o objetivo da gente melhorar, não de ser um castigo, da gente estar aqui sofrendo. E para a gente terminar, vou ler um outro trechinho aqui, que fala num capítulo, isso aqui tudo dentro do Evangelho, que fala do capítulo Sede Perfeitos. E aqui tem uma comunicação de um espírito que diz o seguinte: cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne.
Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e a dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, a gente vê que o nosso trabalho é grandioso, porque nós temos sim que cuidar do nosso espírito e também cuidar do nosso corpo, buscando um equilíbrio entre os dois, porque, claro, nós somos espíritos, estamos habitando um corpo, e é claro que a matéria vai exercer uma grande influência sobre o espírito, mas a nossa tarefa, o nosso trabalho é fazer o quê? É fazer com que o nosso espírito prevaleça sobre a influência da matéria. E para isso, nós não estamos abandonados, nós temos orientações da doutrina espírita, né, com esse grande objetivo que foi aí trazido ao mundo por esse grande homem que foi Allan Kardec, que teve como missão grandiosa codificar a doutrina espírita, trazendo todos esses esclarecimentos, não só para os espíritas de forma limitada, não, mas esse conhecimento ele é universal. Todos nós estamos submetidos às leis divinas e todos nós temos dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento, esse trabalho e essa tarefa que é a de desenvolver o nosso espírito, mas também cuidar do nosso instrumento, né? Obrigada a todos e boa noite. A doutrina espírita, como ela foi codificada por Kardec, que Valéria já fez aqui as homenagens pelo dia do seu aniversário, que foi em 3 de outubro de 1804, vocês ainda não eram nascidos, né? Mas já feita a homenagem, esse grande esclarecimento trazido, coordenado por ele, foi para isso, como ela disse, como o Washington aqui disse. Vejam, a doutrina espírita, ela está nos esclarecendo para nós não perdermos tempo na vida, para nós aproveitarmos realmente a vida sem ilusões, sem fantasias. Eu hoje estava dando uma lida num trechinho só do Sanherres, que é aquele ateu que nós temos o livro aí, Carta a uma Nação Cristã, nós temos para emprestar. Por que o livro de um ateu no centro espírita? Porque todos os argumentos que Sanherres faz, o espiritismo resolve, responde. As outras religiões todas é que não respondem. Mas Sanherres, entendendo, conhecendo o espiritismo, ele vai ser um espírita perfeito. Porque
que ele apresenta, ele diz que Deus, para os americanos, por exemplo, que em 87% acreditam, ele diz que quem deveria provar a existência de Deus são os 87% que acreditam, e não aqueles que negam. Mas ele classifica Deus como um amigo inexistente. Um amigo inexistente. Porque as pessoas creem em Deus, veneram Deus, adoram Deus, e não tem explicação para por que morrem as criancinhas, por que morrem as pessoas inocentes, por que tanta miséria, tanta desgraça, tanto sofrimento. Vejam bem, o que falta na tese de elucidação planetária? A reencarnação. A reencarnação acoplada à evolução da inteligência até atingir a perfeição. Olha que legal, olha que maravilhoso. Isso não é complicado, mas o que boicota esse ensinamento e esse aprendizado são os preconceitos. A humanidade, nós, humanidade, estamos tão concretados nos preconceitos que andam por aí, que tem aí, criado por todas as religiões do passado, que é difícil abrir a caixa para as pessoas entenderem. Mas vejam bem, nós aqui estamos tirando a caixa da cabeça. Nós não precisamos ficar encaixotados. Nós estamos tirando a caixa através desses ensinamentos que nós vemos aí, que está ao nosso alcance. E que é simples. Não preciso sair por aí lendo 500 livros, 800 livros para entender. Isso é simples. Isso é analisar, pesquisar com calma e entender a vida. Entender o que nós temos que fazer. Não estamos aí para bobear, estragar o corpo, destruir, se suicidar, para ver se melhora. Só vai agravar, porque nós não vamos nos destruir nunca. Nós seremos sempre, eternamente, nós. Se estamos com sofrimento hoje, é porque isso é necessário para a gente. É o remédio, que às vezes é amargo, mas é necessário.